Quero convidar você a uma reflexão sobre a parábola do bom samaritano. Quando Jesus contou esta parábola, quais são as lições? Qual é a verdade que Jesus queria apresentar ao doutor da lei? Você sabe quais são as lições? Qual é a interpretação real desse texto para que você de fato possa viver aquilo que está escrito nesta parábola relatada unicamente pelo evangelista São Lucas? O que Jesus de fato estava afirmando ou querendo dizer nesta parábola? Em muitas pregações que você já deve ter ouvido, assistido, se afirma que o sacerdote tinha tal função, que o levita tinha tal função, que Jerusalém representa X, A ou B, mas de fato qual é a verdade? A gente tem que levar em conta o contexto bíblico ali em Lucas 10 para de fato entender o que está nesta parábola. O doutor da lei, querendo testar Jesus, ele diz assim: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, usando, digamos, um método socrático, responde a ele: o que diz a lei? Aí ele afirma: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu corpo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isto, é o que é o cumprimento da lei. Aí Jesus diz: correto, faze isso, cumpre isso. Aí ele, ainda na ideia de testar, Jesus fala: quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar uma parábola, que é a parábola do bom samaritano, para responder quem era o próximo que deveria ser amado, assistido dentro do segundo maior mandamento, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí ele conta esta parábola. Olha que interessante. Jesus diz que um certo homem, saindo de Jerusalém em direção a Jericó, cerca aí de 27 quilômetros, cerca aí de 1.200 metros aí de declive de Jerusalém para Jericó, esse homem, ao descer por esse caminho, ele foi alvo de salteadores. Aí você pergunta: mas como que ele foi alvo? Simples, naquela época, naquele lugar, de Jerusalém a Jericó, aquela região era fácil para assaltos por causa das montanhas, das cavernas que ali haviam naquele percurso. Eram pessoas vulneráveis, alvos fáceis, devido ao seu percurso ali. E aí Jesus diz, não fala o nome, que um certo homem foi alvo ali. E esse homem foi assaltado, foi ferido. Mas olha que interessante, passa um sacerdote, alguém que era um religioso, que cumpria a lei, tinha uma função no tabernáculo, e não faz nada por aquele homem que estava caído ali no caminho. Passa depois um levita, que também era alguém da lei, alguém que conhecia os costumes judaicos, também não faz nada por aquele homem que foi assaltado e estava ali ferido. Mas passa de repente um bom samaritano, ou samaritano, que é chamado de bom samaritano porque ele não vai ser indiferente com aquela situação. Pelo contrário, ele vai parar, vai assistir aquele homem, vai levar aquele homem até uma hospedagem. Então, pelo menos aí temos 5 personagens, Temos o homem que é ferido, que foi assaltado, temos o sacerdote, temos o levita, temos o samaritano e temos aquela pessoa responsável pela hospedagem. Aí ele leva até a hospedaria e diz: olha, eu vou arcar tudo para ver o bem-estar, digamos assim, daquele homem. Aí Jesus pergunta: então quem foi o próximo desse homem? Aí o doutor da lei fala: olha, sem dúvida foi o bom samaritano, porque ele que socorreu esse homem que estava nessa situação, nessa adversidade. Aí, de repente, a gente para entender por que essa figura do samaritano, justamente pela rixa que havia entre os judeus e os samaritanos. Lá por causa da época do cativeiro, assírio, é uma história que passa-se séculos aí. Jesus conta e fala justamente dentro de um contexto como esse. Então, para o doutor da lei, ter que admitir que o samaritano foi um homem bom, foi um homem correto ao ajudar esse homem, era um desafio muito grande. Que o samaritano poderia talvez ser indiferente,
mas ele foi bom para com esse homem, então daí o bom samaritano. Esta parábola, ela não tem o intuito de nós separarmos cada elemento e entender cada elemento desta parábola, não. A ideia desta parábola é para entender sobre o nosso próximo, que devemos socorrer, independente se é amigo nosso ou não, devemos socorrer, devemos ajudar aquele que precisa de ajuda. Isto é cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. É aquele que precisa da nossa ajuda, do nosso socorro, do estender da nossa mão. Isso é cumprir as Sagradas Escrituras. Conforme diz Jesus no Evangelho segundo João, nisto conhecerão que somos discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros. Ou seja, o amor ao próximo revela que somos discípulos de Cristo. Ou seja, é quando amamos não só aqueles que nos amam, é quando amamos aqueles que nos odeiam também. Nisto se revela o amor de Deus em nós. Daí o que aprendemos nesta parábola, sobre o dever e a importância de amar ao próximo. O doutor da lei vai ser confrontado, vai aprender sobre isso, que a vida eterna de fato está em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Então, a parábola do bom samaritano, a lição maior dela, ou a lição que Jesus deixa, é sobre amar alguém, sobre amar aquele que necessita ser amado. E não para que venhamos entender a função do sacerdote, simplesmente, a função do levita, do hospedeiro. Não. A ideia é entender a importância de amar e assistir ao próximo. O que passa disso são aplicações que dentro da hermenêutica é possível se fazer, mas interpretação é como amar e a quem se deve amar. Que esta reflexão possa te levar a pensar sobre a interpretação de textos bíblicos, bem como a parábolas. Você que tem algo a acrescentar, um comentário, fique à vontade. O seu comentário, ele é sempre bem-vindo, bem como se gostou, o seu like e o seu compartilhamento para que outros possam refletir. Você está cumprindo a lei? Você de fato está no caminho da vida eterna? Se você está, com certeza você está amando a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, ok? Que fique com essa reflexão e que Deus te abençoe mais e mais em nome de Jesus.